prometido, eu chamei professores de inglês de outros países para responder as perguntas de vocês. Preparados? No vídeo anterior eu pedi para vocês me mandarem perguntas diferentes sobre inglês nos comentários que se referissem a sotaque ou a expressões em culturas diferentes e tal. Eu recebi muitas perguntas legais, mas eu selecionei só 3 para responder nesse vídeo com a ajuda de outros professores. A primeira é uma das perguntas que eu mais recebi e na verdade que eu mais recebo na vida: diferenças entre o sotaque britânico e o americano. Eu fui atrás de um professor britânico para falar com vocês sobre isso e eu achei o Daniel, que na verdade fez até melhor. Ele ensinou algumas expressões que são muito usadas no Reino Unido, mas que americanos provavelmente não entenderiam, porque realmente existe muita diferença entre o inglês britânico e o inglês americano. Vamos lá. Hello, my name's Daniel and I have a few cracking sayings that most Americans probably wouldn't understand. So, in England, it's very common to hear someone say, "Oh my God, it's all gone pear-shaped." And this hasn't got anything to do with a piece of fruit, although it's spelled the same. It just means that something's gone wrong, a situation's gone bad, a plan hasn't worked out, something's up. It's gone pear-shaped. Here's a couple of good sayings that are about going to the toilet. So in the UK, we'd often say, "I'm just going to spend a penny," or "I'm going for a slash." These two things both mean you're going to the toilet to have a wee, but you might not understand them, or a lot of Americans probably wouldn't understand them. And last but not least, this is a great phrase, there's a spanner in the works. So if there's a spanner in the works, it means if you imagine a machine, a very complicated machine, and you put something in it like an obstruction, it stops the machine working. So a spanner is a tool. In America they call it a wrench, but we call it a spanner. So if you put a spanner in the works, it just means you've done something that's going to stop something working. Bastante coisa, vamos com calma. A primeira expressão que ele ensinou foi "it's gone pear-shaped". A palavra pear significa pera, então dá pra entender porque que essa expressão é um pouco peculiar, assim, né? Tá tudo formato de pera. Oi? Segundo Daniel, essa expressão significa que algo deu errado e eu pesquisei e parece que é especialmente usada para planos que dão errado. It's all gone pear-shaped. Depois ele ensinou algumas expressões diferentes para falar que você vai ao banheiro, fazer o número 1, porque nesse canal a gente não fala sobre cocô. Talvez. A primeira foi going to spend a penny, a segunda foi going for a slash, e a terceira foi uma que ele falou tipo super casualmente, como se fosse a coisa mais comum. Pra eles mas pra gente não. Have a wee, que também significa fazer xixi. Um jeito mais infantilzinho, assim, de falar. A gente fala às vezes pee, né? Nos ensinam isso, mas o wee é um pouco diferente. Então, 3 expressões pra falar que você vai fazer xixi, mas gente, não tem por que ficar com vontade no banheiro lá em Londres, tá? E a última expressão que ele ensinou foi put a spanner in the works. Spanner é o termo britânico pra chave inglesa, que em inglês americano eles chamam de wrench. Então, ele fala pra vocês se imaginarem colocando uma chave inglesa no meio de uma máquina super complicada e o que isso causaria, que no caso é que a máquina para de funcionar. De uma maneira bem literal, é isso que a expressão significa, mas lógico que você não vai usar nesse contexto, né, específico. É uma coisa assim, só que ilustra mesmo. Então, se você fez alguma coisa que impede um plano ou uma atividade de acontecer, you put a spanner in the works, my friend, my mate. Eu não sabia nenhuma dessas, então tô no lucro também. Daniel, thank you so much for teaching us these very different expressions. I'm sure it'll be very useful. A segunda pergunta foi do Guilherme. Ele pediu para ouvir um professor nativo falando sobre homófonos, que são palavras com a mesma pronúncia, mas significados e escritas diferentes. Quem vai responder essa pergunta é o Jason, que não se apresentou porque eu esqueci de falar para os professores se apresentar, e ele só gravou o que eu pedi para gravar. Mas ele é dos Estados Unidos e tem uma voz rouca, gente, que é muito bonitinha. Where? Do you know where the movie theater is? Where? When it's cold out, I usually wear a heavy coat. Scent. Look, I found 1 cent. Scent. What is that scent? It smells so beautiful. No. Do you know where the movie theater is? No, I don't. 1. Look,
Tina's team won the match. 1. Did you know it's 1 o'clock already? Ele é meio fofo, né? Com a voz longuinha. Acho que nem sobrou muita coisa pra explicar, né? Homófono é isso aí, são palavras que você acha que são as mesmas, mas não são. Elas são espécies, elas querem te enganar. Existem várias palavras homófonas, são vários grupinhos, às vezes são 2, às vezes são 3. Eu fiz um vídeo há bastante tempo já falando sobre isso, então olhem listas, gente, tem mil coisas, mil coisas. Thank you so much, Jason, for answering this question. I hope I did you justice in the introduction, but probably didn't because I just said that your voice is cute and that you're from the United States. But then again, I mean, that's just me, you know, so... I'm sorry. E a última pergunta é da Gabriela, que é apaixonada pelo sotaque australiano e pediu pra eu achar um professor australiano de inglês pra falar um pouco sobre expressões em inglês que são comuns na Austrália, mas nem tanto no resto do mundo. Vamos ver o que ele disse. Hey, this is Kurt. We're here in Acapulco. I'm about to give you some Australian slang real quick. So, if you call someone mate, that means they're your friend. But if you call someone old mate, that means you have no idea who he is. If something is ordinary or average, that means it's terrible. If you call someone blue, that means they have red hair. If someone is legless, smashed, hammered, off his face or off his guts, or half cut, that means he's very drunk. And how are you going doesn't mean by which method of transportation are you traveling, it means are you well. Thanks guys, I hope that helps. Então, só pra revisar, ele falou primeiro sobre a diferença entre mate e old mate. Mate significa que a pessoa é sua amiga e old mate significa que você não sabe quem ela é. Depois ele disse que ordinary e average significam coisas ruins, coisas terríveis. Normalmente essas palavras em inglês se referem a coisas medíocres, comuns. Então se você fala que você teve an ordinary day, foi um dia comum, não aconteceu nada demais. Mas, segundo Kurt, significa coisa ruim mesmo, lá nas Austrália. Ele disse também que blue, se referindo a uma pessoa, pode significar que ela é ruiva. E eu já tinha ouvido isso no Canadá de um cara, eu acho que nigeriano. Ele disse que lá as pessoas também chamam as outras de blue pra se referir a cabelo e pele, então... Depois o Kurt deu vários sinônimos pra pessoas bêbadas. Então, tipo, se você precisar falar que alguém tá bêbado, meu querido, vai pra Austrália, tem mais de 50 mil jeitos. E por último ele explicou que a expressão how are you going não tem nada a ver com transporte, e sim como você tá, meu querido. Você tá bem? Você tá da hora? Você tá legal? Não foi bem isso que ele falou, mas deu nesse sentido que a gente teve. Kurt, thank you so much for answering this question. I hope you keep this smile on your face always, because it's very contagious. And yeah, that's it. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito de fazer esse tipo de conteúdo porque é o tipo de vídeo que eu gostaria de assistir, sabe? Então vou fazer outros desse. Agora que vocês sabem como funciona, deixem mais perguntas sobre inglês, sotaque, cultura nos comentários, porque eu vou escolher daqui pro próximo vídeo. Então deixa perguntas. Todos os professores que apareceram nesse vídeo são do iTalki, o perfil deles está na descrição do vídeo e vocês podem ter aula com eles se vocês quiserem. Olha só que lindo! Entrando no iTalki pelo meu link, vocês ganham uma aula de graça na compra de outra. Então, além de poder falar com os professores e ter aula com eles, vocês podem ter uma aula com eles de graça. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, sou Cintia Disse em todas, e de se inscrever no canal caso você não seja inscrito para receber os vídeos nossos, tem muita coisa legal vindo por aí. Beijo, tchau Brasil!